Olá, estamos aqui para realizar mais uma entrevista para a revista Heródoto, número 4 do ano de 2019, com a temática Recepções da Antiguidade. Eu sou a professora Kátia Maria Paim Poser, professora do curso de História da Arte do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também docente do programa de pós-graduação em História da mesma universidade. E hoje temos o prazer de receber aqui o professor Dr. Anderson Zalewski Vargas, professor do curso de História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também docente do programa de pós-graduação em História. Professor Anderson é um especialista da temática de recepção no mundo antigo, bem como estudos sobre retórica do mundo antigo. Então, é um prazer de receber aqui. Boa tarde, Kátia. Para mim é uma satisfação muito grande ser entrevistado pela Kátia e também para a revista Heródoto, já que a gente está organizando num dossiê específico sobre recepções da história que no Brasil recém começou a ser objeto da atenção dos historiadores, não só de história antiga, mas de história em geral, no mundo acadêmico brasileiro. Bom, um convite então à autorreflexão talvez seja uma boa forma de iniciarmos essa entrevista. O professor tem uma longa carreira na área dos estudos sobre a antiguidade e particularmente história da Grécia Antiga. Com um estudo sobre a obra de Tucídides, né, especificamente. Então eu gostaria que tu pudesse nos falar um pouco da tua trajetória de pesquisa nessa vida acadêmica. Bem, eu acho que tanto eu quanto tu, Kátia, nós começamos a nos interessar por antiguidade no momento que o campo da história antiga no Brasil não era muito organizado, nem muito estabelecido. Então, a minha trajetória é um pouco específica, um pouco particular por causa disso, porque eu comecei fazendo uma dissertação sobre história do Rio Grande do Sul. É verdade que tem uma união temática entre essa dissertação e o meu estudo da obra de Tucídides, já que a ideia de natureza que eu usei, que é um dos conceitos básicos da minha dissertação, também é o conceito básico da minha tese de doutorado. Então, isso também significa, eu acho, que eu sempre tive uma certa preocupação teórica com conceitos, né? Então, eu realmente não me interesso muito nem só por história específica do Brasil, do Rio Grande do Sul ou da Grécia, mas me interesso temáticas que me permitam refletir teoricamente. Então, eu estudei a obra de Tucídides, especificamente sobre a ideia de natureza presente na história da Guerra do Peloponeso, mas tentando examinar como esse conceito foi mobilizado nos relatos de desordem presentes dentro da obra. Então, a obra de Tucídides eu descobri, é verdade que eu já tinha lido no tempo da minha graduação, mas foi uma leitura muito rápida, e a leitura no doutorado me permitiu aprofundar muito, não só em Tucídides, mas em historiografia antiga. E durante o doutorado eu tive uma disciplina específica sobre retórica, que tempos depois eu retornei a ela, porque ao estudar retórica antiga, eu verifiquei que a retórica oferece estratégias de análise textual que são muito interessantes. Especificamente no caso do mundo antigo, tanto Grécia quanto Roma, é sabido que todos os documentos, de uma forma geral, intelectuais, foram elaborados a partir de preceitos retóricos. Então a retórica é uma grande chave de análise dessa documentação. Bem, e a retórica sempre teve uma preocupação universalista, ela sempre pretendeu dizer respeito a tudo e a todos, partindo do pressuposto que todos nós tentamos persuadir a terceiros de uma forma ou de outra. Não em todas as situações, mas em algumas situações, e especificamente situações chaves. Então, eu me voltei para a retórica para procurar entender
melhor a documentação e particularmente textos intelectualmente elaborados, que é o caso da obra de Tucídides. E depois, a partir do término dessa pesquisa, eu comecei a me interessar por mito e mitologia, também no sentido da conceituação de mito e mitologia a partir de Claude Calame, Paul Veyne e Marcel Detienne. E depois disso eu retornei à retórica para tentar entender a invocação da antiguidade na obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. A obra dos Sertões, do Euclides da Cunha, já há um certo número de trabalhos que procura explorar essa presença da antiguidade na conformação da obra. Mas, ao mesmo tempo, eu me lembrava que numa exposição na época da Revolução Farroupilha, eu me lembrava de ver facsímiles da imprensa da época da Revolução Farroupilha com citações em latim. E isso nunca saiu da minha cabeça. Então, eu pensei, bem, isso eu acho que é alguma coisa que ninguém ainda explorou. Particularmente no campo da historiografia do Rio Grande do Sul. Mas depois eu constatei que no campo da historiografia brasileira também isso não tem sido explorado, porque os colegas da história do Brasil não são especialistas em história antiga. Então, em geral, eles pulam por cima das referências aos antigos e pulam também e ignoram as referências argumentativas. Então, existe um campo muito amplo para nós estudarmos as conexões entre história do Brasil e história antiga a partir da invocação da antiguidade. E não é simplesmente uma invocação superficial, não é nem apenas um argumento de autoridade, é uma invocação argumentativa. A história antiga compõe a argumentação dos brasileiros até praticamente o início da República, porque a formação intelectual dos brasileiros até então ela foi basicamente através do estudo dos antigos e através do estudo da retórica. Então a disciplina de português e literatura começa a se implantar com a República. Então significa que toda a produção intelectual brasileira, do período colonial até a proclamação da República, tem a marca da retórica e tem a marca dos antigos. E é isso que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. Eu e alguns alunos que têm também desenvolvido o estudo dessa temática. Certo. Como historiador da antiguidade, que autores e obras mais te influenciaram? Bem, eu não diria assim me influenciar, mas Tucídides continua sendo uma leitura permanente, assim como Heródoto, assim como Tito Livio, Plutarco. Mas eu também aprecio muito os sofistas, particularmente Gorgias, tanto o Tratado do Não Ser quanto o Elogio de Helena. E são leituras às quais eu retornei a partir do meu aprofundamento do estudo da retórica. Mas eu acho que, para mim, Tucídides é uma obra que, a despeito de uma primeira leitura poder parecer uma historiografia factual, a obra de Tucídides é muito mais do que simplesmente um relato de uma guerra. É uma reflexão sobre o humano numa situação extrema. De certa forma, a obra do Heródoto também é isto, mas com outros detalhes. Mas, particularmente, eu considero Tucídides assim como um marco nas minhas leituras, e a partir daí eu desenvolvi uma série de outras leituras também. Os gregos e os romanos e nós, os antigos e os modernos, os antigos e os contemporâneos. O que a história da antiguidade tem a nos dizer sobre o presente? A cultura clássica tem algo a nos ensinar para além do lugar e da importância da tradição na história do pensamento ocidental, como tu acabas de mencionar? Bem, um dos textos do dossiê da Heródoto é a obra do nosso colega Luiz Carlos Passos Martins, professor do Departamento de História da PUC, que ele avalia as referências à antiguidade a partir da crise do governo Dilma. E ele parte da operação da Polícia Federal que se chamava Operação Catilinares. E ele mapeou, através de um trabalho assim, metodológico muito interessante, de ficar pesquisando no Google, particularmente as referências à Roma Antiga, e ele viu que as referências à Roma Antiga, a partir desse período de crise no qual nós estamos ainda hoje, elas se multiplicaram e multiplicaram significativamente. Mas eu identifiquei no texto do Luiz Carlos que é uma apropriação
bem mais pobre do que a apropriação dos brasileiros e gaúchos, particularmente do século XIX, ou mesmo os portugueses, porque eu tive um tempo em Portugal consultando os jornais e também a produção intelectual portuguesa do mesmo período, início do século XIX, e lá, tal como no Brasil, e não surpreende esse paralelo, a formação dos indivíduos fazia com que eles pensassem o presente e o futuro com base no que eles achavam que tinha acontecido no passado mais distante, incluindo a partir da Bíblia, mas particularmente gregos e romanos. Então, eu creio que o que o passado tem a nos dizer, ou qualquer passado, ele depende do nosso interesse. É claro que nós estamos numa certa linha que a gente pode chamar de processo histórico que tem raízes não só na Grécia e em Roma, mas também entre os hebreus. E através dos hebreus até o extremo oriente, Mesopotâmia e Egito, porque a Bíblia foi elaborada nesse universo. E nós frequentemente esquecemos que os hebreus compõem a parte oriental do Mediterrâneo, que em geral nós consideramos afastados de Grécia e Roma. Mas nós sabemos que isso é um equívoco analítico, porque no mundo antigo não há uma muralha da China separando Grécia e Roma do extremo, do que nós chamamos de Extremo Oriente. Então, eu creio que nós vivemos, apesar de haver diferenças entre a apropriação da antiguidade no século XIX e a apropriação da antiguidade no século XX, nós vivemos num mundo que é, de certa forma, herdeiro, mesmo que seja involuntário, mas este passado, as respostas que ele pode nos dar, ou o interesse que ele pode ter, depende das perguntas que nós fazemos a ele. Assim como qualquer passado pode ser interessante desde que nós voltemos os olhos a ele. Claro que se nós fôssemos estudar, por exemplo, a civilização do Vale do Rio Indo, teria bem menos a nos dizer do que estudar a Mesopotâmia, do que estudar o Egito, porque nós temos relações mais estreitas com essas duas histórias. Mas eu creio que a antiguidade em si, ela está morta. Ela só vive dependendo do nosso interesse e dependendo da natureza do nosso interesse. Por isso que há níveis nessa apropriação do passado. Na imprensa, quando lá alguém da Polícia Federal dá o nome de catilinárias a uma operação da polícia, é claro que ele tem uma certa apreensão do que foram as catilinárias. Mas as pessoas que são especialistas em Cícero têm outra muito diversa. Então são apropriações diferentes. Mas eu creio que se nós abrirmos os olhos de certa forma, nós veremos que a antiguidade ainda está entre nós, em todas as dimensões, mesmo nas mais evidentes, como é o caso do cinema. Como tu acabas de mencionar no Oriente, e esta é uma questão que me é muito cara, eu Sim. nessa posição de estudiosa do mundo antigo oriental, gostaria de te perguntar se nós vamos encontrar contribuições acerca da recepção do mundo antigo oriental, também no dossiê, no sentido de que existem reflexões acerca dessa temática hoje. O mundo oriental, antigo oriental, ele não está desconectado do nosso mundo hoje? Bem, no dossiê há 4 artigos que tratam da recepção da antiguidade chamada oriental. Eu destaco 2 artigos de colegas portugueses, o professor José das Candeias Salles e a professora Susana Mota, que trata da apropriação, as notícias na imprensa portuguesa quando da descoberta do túmulo de Tutankhamon. E também tem um artigo da professora Susana Mota, que eu acho muito interessante, que é sobre a recepção da antiguidade no cinema hollywoodiano, e particularmente no cinema mudo hollywoodiano. A partir da obra, trata-se, por exemplo, da obra do Griffith, um grande cineasta norte-americano. E como eu não tinha muito conhecimento do cinema mudo, eu fiquei realmente surpreso em descobrir o quanto se filmou a partir, basicamente, do Oriente pelo prisma da Bíblia, sempre pelo prisma da Bíblia. Mas se nós formos um pouco mais atentos, nós veremos que o cinema contemporâneo não se cansa de abordar particularmente a história do Egito. É verdade que a história mesopotâmica está um pouco menos
menos aquinhoada com a atenção dos cineastas. Mas o Egito é, há muito tempo, talvez desde a expedição de Napoleão, um centro de interesse do chamado mundo europeu e depois do mundo ocidental de uma forma geral. Então esses 2 artigos eu reputo como muito interessantes. Nós temos ainda outros 2, um sobre um intelectual árabe que fez a conexão entre o mundo árabe e o mundo greco-romano, já no período posterior à queda de Roma. Também temos um estudo historiográfico sobre a história da Índia. Então este dossiê, ele é, surpreendentemente, ele está composto por artigos que se interessam pela recepção da história antiga oriental, que realmente ela recebe menos atenção da nossa parte, mas que tem muito a nos dizer sobre este passado e sobre a relação que foi feita com esse passado desde a constituição do chamado mundo ocidental. Temos observado a importância que a obra do Charles Martindale tem assumido para os estudos na área da recepção dos estudos clássicos, né? E como a ideia então é te perguntar, te questionar como essa contribuição do Martindale tem sido incorporada às tuas reflexões, e que frentes teóricas e metodológicas ela pode ser útil para os historiadores da antiguidade, talvez particularmente brasileiros. A história da recepção é relativamente recente. Ela é herdeira, ela é uma apropriação da estética da recepção, que vem lá dos meados dos anos 70, da área da literatura, da escola de Constance, na Alemanha, Joos, Isère e outros autores que se preocupavam em valorizar a figura do leitor no estudo das obras literárias. A história da recepção é uma apropriação que data do final dos anos 90, mas ela se estabelece realmente como um campo de estudo a partir dos anos 2000. Então é relativamente recente. E existe uma relativa indistinção, uma certa falta de precisão no que seria realmente a história da recepção. E uma das vantagens que a obra de Charles Martindale oferece é a pretensão de formular uma teoria da história da recepção a partir dessa estética da recepção, mas não apenas dela. Também juntando a desconstrução francesa, remetendo a outras filosofias. Ele não tem a pretensão de estabelecer uma teoria fechada, mas ele tem a pretensão de oferecer uma compreensão do que poderia ser uma história da recepção. E como ele se apropria da estética da recepção, da filosofia francesa e da filosofia alemã, existe na obra dele uma reflexão teórica que eu considero muito interessante, na qual a historiografia está imersa desde lá dos anos 70, dos anos 60, dos anos 70. Então eu creio que, além de ser uma formulação para nós fazermos história da recepção, pelos seus elementos constituidores, ela oferece muita oportunidade de reflexão, porque significa avaliar a apropriação que ele faz de Martin Heidegger, Gadamer, Derrida e também da escola da estética da recepção. Então eu vejo positivamente por esses aspectos. Agora, ele tem uma visão muito elitista do que deveria ser a história da recepção. Ele está interessado em ver o que estudiosos disseram sobre o passado greco-romano. Do meu ponto de vista, eu acho que nós podemos ampliar isso. Nós podemos ampliar para toda e qualquer manifestação na qual a antiguidade esteja presente, na qual a antiguidade é invocada, apropriada e recebida. Isso implica cinema, isso implica notícias da internet, e isso também implica imprensa, que não são elaborações intelectuais como a da tradição analítica da obra de Tucídides, por exemplo. Mas eu encontrei num jornal gaúcho lá de 1830 e alguma coisa, uma paráfrase da obra de Tucídides. Assim como eu encontrei também uma paráfrase da obra de Aristóteles. Assim como há nos jornais cariocas referências aos sofistas. Porque a intelectualidade da época, que era muito restrita, ela teve uma formação clássica, classicizante. Então, e o Charles Martindale oferece uma série de pequenos princípios que ajudam a constituir o campo. Então, nesse aspecto eu acho... Mas a história da recepção não se restringe a ele. Existem diversas outras
que a gente pode dizer vertentes da história-recepção, mas eu considero ela a mais interessante porque ela é a mais acabada. Por isso ela é mais sujeita à análise e a desenvolvimento. Tu acabas de mencionar essa presença, não é, dos antigos em jornais do século XIX de Porto Alegre. E então gostaria que tu contasse um pouco das tuas últimas pesquisas, que tu acabaste de retornar de um pós-doutorado em Lisboa, onde sei que tu estudaste essa temática, então se tu pudesse nos contar um pouco sobre isso. Bem, eu passei um segundo semestre de 2018 na Universidade Nova de Lisboa, onde eu fui recebido pela professora Maria Helena Trindade Lopes e professor Francisco Caramelo, e a minha intenção era ver, como eu sabia que boa parte dos jornalistas brasileiros, e gaúchos em particular, ou eram portugueses ou tiveram formação em Portugal, eu queria examinar se na imprensa portuguesa eu encontrava a mesma situação que havia encontrado na imprensa brasileira. Então, realmente, há muitos paralelismos, particularmente na centralidade das figuras de Solon, de Pisístrato, Licurgo e Rômulo. Não só nos jornais, mas também nos discursos dos congressistas portugueses, assim como nos discursos dos congressistas brasileiros do século XIX, a reflexão sobre política, frequentemente, ela era feita com base naquilo que segundo eles, teria acontecido na Grécia na época de Solon, Pisístrato, Licurgo e em Roma na época de Rômulo. Então, eu verifiquei não só uma situação análoga de apropriação, mas alguns intelectuais que eram lidos no Brasil e também eram lidos em Portugal. Porque a pessoa, para elaborar alguma reflexão sobre o presente a partir da antiguidade, ela não precisa ler os antigos. Ela pode ler outros filósofos, ela pode ler enciclopédias. As matérias podiam ser simplesmente reproduzidas. Então havia várias fontes pelas quais a antiguidade poderia ser mobilizada para pensar o presente daquela época. Mas tanto em Portugal quanto no Brasil, a antiguidade era pensada, ela era recebida ou apropriada para pensar o presente e o futuro, tanto aqui quanto lá. Então, isso eu constatei que há esse paralelismo nos dois continentes. Como tu acabas de mencionar o futuro, eu gostaria, como questão final aqui da nossa entrevista, te questionar sobre que perspectivas para o futuro sobre a história da antiguidade tu vês no mundo contemporâneo e especialmente no Brasil. Bem, como eu comentei no início da entrevista, a situação hoje de estudos da antiguidade é muito diferente do final dos anos 80, quando nós nos interessamos por ela, né? Hoje em dia existem professores espalhados pelo Brasil inteiro, tanto da área de história, quanto da área de letras, quanto da área de filosofia, para não falar do direito. Então nós temos vários profissionais que são professores universitários. Esses indivíduos trabalham no pós-graduação, eles orientam na graduação, orientam no pós-graduação. Nós temos mais de uma associação que se dedica ao estudo da história antiga. Nós podemos falar na SBEC, na Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, no GT de História Antiga da AMPU, que tem vários núcleos pelo Brasil. Nós podemos falar na Sociedade Brasileira de Retórica, que não se restringe ao mundo antigo, mas inclui também a retórica antiga. Então eu vejo com muitíssimos bons olhos, porque eu vejo com bons olhos o trabalho acadêmico. Desde, é claro, que não aconteça algum apocalipse intelectual, que pode acontecer realmente. Mas eu vejo com ótimos olhos, porque nós temos uma formação hoje em dia já estabelecida, nós temos intercâmbio, não só nós vamos ao exterior, mas nós recebemos, os nossos alunos vão para o exterior, nós temos acesso via internet a toda a produção, praticamente, acadêmica a respeito do mundo antigo, nós temos fontes antigas na internet, nós temos instrumentos que nos permitem traduzir grego, latim, hebraico, acadiano, que é uma coisa bem mais difícil, mas nós temos cada vez mais instrumentos e pessoal para produzir conhecimento de ótima qualidade. Se não acontecer assim nada de surpreendente, é que se a universidade continuar existindo,
de uma forma razoável, eu vejo com ótimos olhos o futuro da nossa área. Obrigada, eu gostaria então de agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor Anderson em nos conceder essa entrevista e aproveito para convidar a todos para acessar o site da revista Heródoto e devorar esse dossiê que vai ser delicioso. Bem, eu agradeço a Kátia, agradeço aos colegas da Heródoto e reitero o convite para conferir não só este número, mas os anteriores e os futuros da revista Heródoto. Obrigada. Obrigado.